Perigosamente, na linha lateral, 0 a 0 no marcador. Tentando entrar, mas rapidamente o Milão assume o controle da bola. Orlando. Um passo para o centro. Falando pela direita, o Milão. A defesa do Vasco. Novamente aparece Franca. E agora William. William dribla cai, escorrega. Rapidamente cobrado. Vai avançando o Vasco. Pela esquerda e saiu pela lateral. Desperdício. É uma bola colocada ali na ponta esquerda, mas completamente errado. O passe do meio de campo vascaíno. Giancarlo joga sempre como um nato centroavante. Sempre fica na frente, esperando a bola, esperando uma rebarba da defesa, uma falha da defesa adversária. É aquele grande centroavante que você acompanha e dá gosto de se ver. Milão. Alerta o Lentini, número 7. Até os finais. Campeão europeu. Milão, Vasco, campeão do Rio. E vem vindo o Vasco, campeão do Rio. É o William. Faz o passe. Ah, que pena! O Giancarlo Dantas escorregou sem bola. Não deu para ele. Talvez seria melhor se ele tivesse tentado de cabeça acertar esta bola. Não deu para o Giancarlo, não. O Vasco continua atacando com força. William armando muito bem para o time. Olha a boa oportunidade. Valdir. Perdeu a oportunidade. E é Lentini. Faz o passe. Vai avançando Milão. Lentini. Cruzando. Vai para o centro. E agora Fernando de Napoli, o número 4. E vindo pela direita o Milão. Olha o perigo. Não, acabou o perigo. Vai sair tranquilamente pela lateral. Tiro de meta para o Vasco. Você acabou de acompanhar na sua tela o número 7 do Milan, Lentini. Uma fera, um dos melhores jogadores dessa equipe. Talvez o responsável pela grande vitória sobre o Barcelona. Um jogador que domina no meio de campo e sabe atacar com força. Novamente atacando o Milão. Carlos Germano tranquilamente, segurando no pé. O time se arma. Vamos para o tiro de meta. Novamente, Milão assume o controle da bola. Pela direita, Savicevic, jogador número 10 da República de Montenegro, ex-Jugoslávia. Germano não tem problema nenhum, pega a bola. Carlos Germano, um goleiro que se destacou no Campeonato Carioca do ano passado. E ele pode se tornar, se continuar na mesma forma, um dos grandes goleiros do Vasco, assim como foi Acácio. Goleiro tranquilo, ele transmite tranquilidade à defesa. Não inventa não, joga simples. Um jogo sólido. Dropa com a lateral para o Milan. E o Vasco assume a posse da bola. Oliveira, William de Oliveira, trabalhando bem. E sai, favorecendo o Milan, que vai com Alessandro Orlando para a cobrança feita, lateral. E agora temos Lentini. Tentativa do lançamento foi para o Valdir. Valdir não alcançou a bola, mas foi uma boa tentativa. O Vasco vai forçando mais. O Milan parece que está esperando ver aqui o que o Vasco tem a mostrar. E até agora o Vasco vem mostrando o melhor futebol. Escorregão ali do Leandro. Falta marcada pelo juiz. Chaves não leva o cartão. Escuta uma advertência. Vasco colocando novamente a bola em jogo. Franca faz o passe. Avançando pela direita. Marcelo Pimentel. Bem marcado. 2 homens em cima dele. Leva melhor o Milan com Orlando, que recupera. Milan novamente controlando a bola. Uma boa cabeçada ali de Savicevic. Chega agora Paulo Baldieri, número 11, mas perde a bola. É o Vasco da Gama no rebote. Mas olha só, um passe errado no meio de campo vascaíno. O Vasco ainda controla com o Jorge Luiz. E a bola saiu. Vai ser uma lateral favorecendo o Milan, com Nava cobrando o número 7 do time. Não, é o Lentini, número 7. 2 homens do Vasco em cima dele. Olha a oportunidade para o Milan.
Ficou correndo ali o Paulo Baldieri, mas não teve ângulo. É o que eu falava, o Lentini é muito perigoso, ele ataca muito bem, é um jogador agressivo, assim como pode controlar o meio de campo se for necessário. Lentini gosta de jogar aberto, ele mostrou aí mais uma vez que se o Vasco bobear, ele pode colocar a equipe lá dentro da área. Escanteio para o Milan. Pé direito, ninguém para receber bem na cabeçada do Vasco. Livre, olha o perigo novamente. Alerta a defesa do Vasco, porque senão vai engolir, Livre. É, você pode acompanhar que os times europeus gostam de dar tiros ao gol, André. Os times brasileiros têm aquela malícia, sempre aquele drible a mais, mas os times da Europa sempre gostam de chutar e é muito perigoso, eles treinam muito chutes a gol. Temos aqui Orlando, número 3 do Milão, fazendo passe. Olha o controle da bola. É o Milão. Olha o perigo. Vasco recupera. E rapidamente assume o controle. Meio do campo. William. Combinando com Franca. Franca na cabeça. Rápido Franca. Passa direita feito para Valdir. Valdir é derrubado com a entrada do Orlando pelas costas, por detrás. Sai um cartão amarelo aí. É, devia sair, né? O Orlando chegou duro em cima do Valdir e o juiz pensa que é cera, mas não é não. Pegou o jogador do Vasco. Sorridente, o juiz Yu Qingao. E olha que eu aprendi com um colega chinês como pronunciar Yu Qingao. Olha a oportunidade para o Vasco da Gama. Oportunidade perdida. É bote do Milão. Milão pelo meio. Bola longa. E não dá em nada. Dá um impedimento contra o Milão. Carlos Germano alerta. Não cometeu nenhum erro por enquanto. É o Vasco da Gama. Pimentel. Marcado por Lentini. Vasco controla melhor. Ian. Trazendo para Jorge Luiz. Jorge Luiz. Fábio Capello, técnico do Milan, disse que iria mudar seu sistema defensivo. Se já mudou, que é o que me parece, ele está encontrando problemas, porque o Vasco não tem a menor dificuldade de penetrar na área do time italiano. Novamente o Milão com a bola. Tentando avançar pela direita, funcionando bem a marcação do Vasco. O controle ainda é do Milão. E aqui temos Orlando fazendo passe. Agora Lentini. Lentini perde a bola. Lentini recupera a bola. Olha o Lentini, olha o perigo. Perigo para o Vasco da Gama. Funcionou o bloqueio. Ainda continua. Savicevic fazendo passe pela direita. Vem a bomba por cima do travessão. Mais uma vez, André, Lentini é a fera. Lentini, um jogador que se desloca muito bem. Você viu ele desarmando uma jogada e, como eu disse, é um jogador que, além de atacar muito bem, pode sempre voltar e ajudar no meio de campo. Ele joga com o estilo do Zinho, por exemplo, na seleção brasileira. Um jogador que pode atacar e levar perigo às defesas adversárias, assim como pode ajudar muito seu meio de campo quando necessário. Vasco da Gama, trabalhando com Franca. Faltando um pouco de ginga carioca aí na turma. Jorge Luiz. Um passo para Pimentel. Bora, Marcelo. Feito, passo para frente. Bola perdida novamente é o Milão. 13 minutos 31 segundos nesse primeiro tempo. O jogo chega a vocês diretamente da China, de Shenzhen. Estádio com 30 mil pessoas assistindo essa exibição. Melhor time europeu de 94 contra o melhor time carioca de 1994. Giancarlo recebe a falta na esquerda. Uma boa oportunidade agora para o Vasco. William na cobrança. 0-0 no marcador. E olha aqui, defesa, toque de mão de Carlos Germano, perfeito. Mário Yelpo, goleiro do Milão.
tão entusiasmado que chamei ele de Carlos Germano, que é o goleiro do Vasco. Carlos Germano está lá do outro lado. Olha aí o Yelpo, André. Lindo toque, um tapinha, salvando o gol. Quase o Vasco chega lá mais uma vez. E o Vasco está tendo muitas oportunidades. A defesa do Milan não consegue segurar esse time do Vasco na frente, que é um time muito rápido, um time jovem. E o Vasco vai conseguindo dominar o Campeonato Carioca. E se o time continuar assim, vai dominar por muito tempo, porque é um time jovem, mostrando aqui que o Vasco tem sua tradição e agora pode voltar a ser uma das grandes forças do Rio de Janeiro. Um time que já teve Romário, um time que já teve Bebeto, e o Vasco da Gama continua aqui infligindo perigo para o Milan. Bola perdida, no entanto. Operação do Vasco. No meio. Olha lá, correndo, Valdir para pegar a bola. Valdir não alcança, não leva melhor. Direita avançando, Milan 0 a 0 ainda no marcador, Lívio Reis. Você acompanha o Vasco tentando entrar agora pelo meio. Qualquer lugar dá certo, olha só. Mais um chute completamente fora de ângulo. O Vasco tendo problemas de completar um ataque. E problemas o Vasco encontrou nos últimos 2 anos, antes de ser novamente campeão carioca. O Vasco, depois de conquistar um campeonato, parece que não vai mais parar. E o Vasco é sempre um time que revelou grandes atacantes, como Roberto Dinamite, Bismarck, Roberto e Romário, como você mesmo já lembrou, André. E aqui o Vasco mostra novamente que possui grandes atacantes, como na frente o Jean, Ian, William. Temos aqui jogadores que vão brilhar muito ainda no nosso futebol. Lentini. Passo feito para De Napoli. Avança Milan. Jorge Luiz, vem para a área, mas não consegue por muito tempo. É o novo ataque do Milan. Ali para a direita, para Savicevic. Savicevic correndo na disputa da bola, leva melhor o Vasco da Gama. A bola não saiu, hein? Bom controle de William. Bola perdida. Recuperação do Milan. E agora Ian. Ian! Manda a bomba, defesa de beleza de Mário Yelpo. Yelpo sem problemas para fazer a defesa, um chute de Ian, que acabou saindo um pouco mascado, mas o Vasco é a equipe que vem pressionando. Porém, nos contra-ataques do Milão, o Vasco precisa tomar cuidado. De Napoli. Milão avançando. 0 a 0 no marcador. A ESPN TVA Esportes trazendo o jogo internacional para vocês. O Vasco contra o Milan, disputado na China, em Shenzhen. Recuperação de Savicevic para o Milan. Toque de Galli. Galli para De Napoli. Lá avançando o Milan com Panucci. Panucci. Cruzando a esquerda, procurando Lentini. Lentini acha a bola. Lá avançando Lentini. Marcado, bem marcado Lentini. Tentando driblar e entrar. Marcação boa de Ian. O Lentini vai fazendo uma festa aqui do lado esquerdo. Olha o Milan. Milan novamente. Centrando. E perdendo a bola. Não vem o chute. O Milan está fazendo o que quer com o Vasco da Gama. Aqui na frente está ficando difícil. O Lentini é o único homem que vem com a posse da bola, fazendo aqui dribles curtos e enganando a defesa vascaína. Eles têm que tomar mais cuidado. Mais uma vez, Milan colocando o Vasco em perigo. Vasco limpa a área. E agora novamente Ian. Bola acaba parando nos pés do jogador do Milan. Milan avançando pela esquerda. E aqui está Lentini novamente. Faz o passe. Ian Ferrenho na marcação do Paulo Baldieri, número 11 do Milan. Baldieri vai lá buscar. Consegue manter a bola em jogo. E o Vasco vai deixar sair. Deixaria. Milan recupera. E agora sim. Um chute fraco pela linha de fundo. Mais um tiro de meta. Até agora, Carlos Germano não encontrou nenhum problema. Ele não foi
ameaçado dentro do gol, com chutes para fora já foi, mas dentro do gol, nenhum chute com perigo ao gol vascaíno. A defesa do Vasco tem que se firmar aqui do lado direito. Eu acho que se continuar assim vai ficar difícil. Pimentel tem que fazer melhor a cobertura, tem que parar o Lentini por ali. Vai avançando o Vasco da Gama pela esquerda. Pedindo bola, Giancarlo. Ele avança. Fica preparado para receber. Passe é feito para Franca. E agora Pimentel. Olha, a bola vai sair. Valdir. Pimentel. Batalhando. Cai o jogador do Milan. No entanto, o Milan recupera a bola por alguns segundos. Lateral favorecendo o time italiano. Será cobrado por Stroppa. Jorge Luiz trabalhou bem, parando a jogada dos italianos. No meio de campo, a equipe do Milan está completamente perdida. Eles não conseguem ganhar uma bola. Vasco fazendo esforço, é Ian. Trabalhando bem, Ian com Marcelo Pimentel. É o Vasco vindo pela esquerda. Alerta Mário Yelpo, goleiro do Milan. Já pode descansar um pouco. Recuperação feita pelo Milan. Savicevic. A defesa Leandro. Vai avançando o Milão. Olha só o ataque. Limpeza. Savicevic fazendo muito esforço para o Milan. Pimentel. Passa para Leandro. Lentamente vai avançando o Vasco da Gama. Sidney teve o toque de bola. E lentamente mesmo o Vasco vai avançando. Agora é Giancarlo. Ele deixa a bola sair. Uma falta ali em cima do jogador do Vasco. Giancarlo não pode pegar na bola, que eles já estão pegando ele. Vamos ver o que o juiz tem a dizer. É um escanteio. Pelo menos. Ah, ele marcou a falta. Jung Kim Kam trabalhando direito. Tiro livre do Vasco da Gama. Falta uma cabeça ali. Faltou a cabeça. Poderia ter saído o primeiro gol da partida. Agora a recuperação do Milan. Ele avançando, correndo bem pela esquerda. Paulo Baldieri. Resolve atrasar. Atrasa para Stroppa. Stroppa com a bola. Centrando e perdendo. Ele deu passo, Stroppa buscava seu companheiro Desali, que entrava ali pelo meio, mas o passe foi fraco nos pés do jogador do Vasco. Uma certa lentidão por parte de ambos os times. Dificuldade para completar o ataque. Portanto, ainda temos 0-0 no marcador. E o Milan. Paulo Baldieri aproveitou. Nada. O tiro de meta para o Vasco da Gama. O passe já não foi bom. Aí o impedimento já existia. Sidney. Vasco avançando com Ian. William. Para Giancarlo. Giancarlo. Engana, sai correndo sozinho. Espera receber a bola de novo. Agora é Franca. Novamente Ian. Está avançando lentamente o Vasco. E o impedimento marcado pelo juiz em cima do lance. Impedimento de Giancarlo. Aí você acompanha ao vivo e a cores na sua tela. Lentini, a fera do Milan. Toque de Nava. Novamente o jogo favorece o time italiano. 3 homens de olho no atacante. E aqui mais uma vez o impedimento. E olha aí, 3 ataques, 2 do Milan e 1 do Vasco. Todos os 3 com impedimento. As 2 defesas trabalhando bem na linha. E o Vasco vai saindo aqui com o Ian. O Ian busca jogo em tudo quanto é lugar dentro de campo. Ele vai na direita, vai na esquerda, não se cansa. Marcelo para Franca, a bola vai avançando, o Vasco da Gama. William, ele recebe a falta.
Falta em cima do William. Falta perigosíssima para a meta de Mário Yelpo. E ele não está fazendo aquela cera. Poderia estar para tentar conseguir uma certa vantagem aí sobre o time italiano. Aí o William partiu para cima ali da zaga do Milan. Com sucesso. Um drible curto e seco. Se não fizesse a falta, ele entrava com bola e tudo dentro do gol. Quem vai fazer a cobrança? Vamos à repetição. Olha só o William subindo. Na hora que ele faz o drible, o zagueiro do Milan passa o rodo e derruba o atacante vascaíno. Franca, pronto para a cobrança. Mas não é ele que faz, não. É o próprio William. Não deu certo. Defesa feita por Yelpo. Muito bem colocado o Yelpo. Ele teve que se deslocar dentro do gol para pegar a bola, mas sem menor problema. A jogada ensaio do Vasco na cobrança funcionou. Vasco da Gama trabalhando. Marcelo Pimentel, número 2, ele está em todos os lugares também. Musiquinha não está. Tem um tambor aqui. Novamente o Vasco da Gama com a oportunidade. É William Oliveira correndo. Giancarlo. Funcionando bem a defesa italiana. Mas ainda pode acontecer. Olha o Vasco, a oportunidade agora. Eu já estava com o G na boca, Lívio Reis. O Vasco ataca muito bem, André. Um time que está mostrando o velho esquema de futebol. Um esquema que vai à linha de fundo, cruza para a área. Realmente o Vasco vai me impressionando com um belíssimo futebol. Milan que se cuide. Cruzamento de Stropa. Agora Fernando de Napoli. Avançando o Milan. 0-0 no marcador. Esse jogo chega a vocês diretamente do estádio Shenzhen, na China. Jogo da Copa Chinesa, chamada Copa Bicicleta na China. Uma tradução bastante liberal. Vasco numa nova tentativa de ataque. Franca. Atrasando. É o Vasco da Gama. Ainda com controle. Uma falta marcada contra o jogador do Vasco. O jogador Giancarlo. Finalmente cobrada pelo Milan. Milan é desculpe, André, a interrupção, é um time que sabe atacar. Eles estão tendo calma, sabem que o Vasco está quente, mas olha aí o ataque. Olha o perigo para o Vasco. Bom controle do Milan. Alerta ali o número 10, Savicevic. Jogador da República de Montenegro, que era parte da Iugoslávia. E agora Lentini. Novamente, Lentini fazendo um bom trabalho para o Milan. 2 homens na defesa, tornando impossível o avanço da bola para o Milan. Pelo menos naquele lance do Lentini vai ser um lateral favorecendo o Milan. Mas o Lentini também está querendo usar o mesmo drible, a mesma jogada toda hora, assim não vai dar certo. Olha aqui, cabeçada. Gol! É gol de Savicevic. Surpreendendo todo mundo. Olha a repetição, Lívio Reis. Acompanhe bem o lançamento. Savicevic faz o gol de cabeça. E aí está. O Milan abre o placar da partida. O Vasco tentou, não fez. Lentini bateu rapidamente a lateral. Baldieri cruzou. E o Savicevic completou de cabeça. Surpreendendo aqui o Carlos Germano, que dormiu no ponto neste gol, viu? Completamente. Vamos novamente ao replay. Acompanhe só, sai o cruzamento. Inclusive quem cruzou foi o número 9, o Stropa. E o Savicevic colocou lá dentro. 1-0 para o Milan. 1-0 favorecendo o Milan. Milan novamente com o controle da bola.
Avançando com os tropa. Autor do passe para o Savicevic. E olha aqui, o perigo novamente. Não, dessa vez não. Vai para a linha de fundo. Agora sim o Vasco se cuide, porque com o primeiro gol o Milan vai partir para cima. Eu conheço bem essa equipe, uma equipe que, como eu estava falando momentos atrás, sabe atacar, uma equipe que espera, são jogadores pacientes. Agora que o Vasco se cuide, porque o Milan vai vir para cima. E já veio, olha lá, o esforço, mais uma defesa do Germano. Mais uma vez, relembramos que o Milan venceu a Copa da Europa por 4-0 sobre o Barcelona. Quer dizer, conseguiu manter Romário distante do gol. E parece que está tentando fazer aqui a mesma coisa com o Vasco da Gama inteiro. Eles não estavam conseguindo fazer isso não. O Vasco era a equipe que vinha chegando perto do gol, mas existe um velho ditado no futebol, André: quem não faz, leva. Quem não faz, leva. E agora o Vasco tenta fazer defesa. Beleza de Mário Yalvo para o Milan. Ainda pode acontecer. É Valdir. Ele faz o cruzamento. Defesa de cabeça do jogador do Milan. Vasco ainda ali, oferecendo perigo e sai pela lateral. A bola pela linha de fundo. O Yelpo com mais uma grande defesa. Esse goleiro já mostrou aqui que sabe segurar uma bola dentro do gol. Bomba saindo ali pela lateral da trave, indo para a linha de fundo. Poderia ter sido aí o gol do Vasco da Gama, mas é esse o espírito. Yelpo vai colocar novamente a bola em jogo. Time italiano, um bom jogo de passes. Nava. Galli é o número 5 do Milan. Pela direita vai avançando o Milan. Agora a bola é perdida. Recuperação do Vasco com Marcelo Pimentel. Franca. Olha só, o Vasco vai para o ataque imediatamente. Tem uma marcação com falta ou sem falta, mas sempre bastante eficiente do Milan. Esse era Savicevic, autor do único gol que temos ainda nessa partida, Lívio Reis. O Savicevic estava desaparecido na partida, assim como o Sidney do Vasco, que acabou de tocar na bola lá do outro lado, do lado esquerdo. E quando apareceu, apareceu brilhando, apareceu fazendo o gol. Olha o Pimentel, levando melhor. Ainda controlando, é o Vasco, a cabeçada, a defesa impressionante de Mário Yalpo. Não, esse goleiro é brincadeira. Que defesa espetacular, o Giancarlo pedia gol. Vamos ver se aconteceu, André, aqui no replay. Lindo cruzamento, excelente aqui a apresentação de Pimentel. Não, mas não foi gol. Ele conseguiu fazer a defesa antes que a bola entrasse. Giancarlo não tinha razão. Pimentel brilhando nesse jogo, trabalhando bem para o Vasco. E olha o perigo novamente para o Vasco da Gama. Aparece bem Carlos Torres e consegue atrapalhar o Paulo Baldieri, número 11 do Milan. Vai ser um escanteio favorecendo o Milan. Ele está alerta para uma recepção, os tropas chegar até a ele. Aí o Vasco está jogando certo, André. A equipe levou um gol e não desistiu. Continua jogando o mesmo futebol, tentando chegar ao empate. Milan controlando a bola com Desailly. Carlos Torres na defesa. 1-0 para o AC Milan. Vasco da Gama se esforçando muito. Novamente com a bola. Jogo vindo para vocês de Shenzhen, na China. Bela exibição desses dois times. Um campeão do Rio de Janeiro, outro campeão da Copa Europeia de 1994. Vasco da Gama com Leandro. Vasco procurando empatar. E olha, sai muito bem o Mário Yalpo e neutraliza o ataque do Vasco. Valdir estava ligado. Yalpo foi mais rápido. E é novamente o Vasco da Gama. Pelo centro. Franca.
Branca para Pimentel. Pimentel para o meio. Bola perdida para o Milan. Milan jogando já no campo do Vasco. Controle de Baldieri. Carlos Germano. Colocando novamente a bola em jogo. É o Vasco da Gama. Ian. Consegue ir muito longe. Olha lá, novamente leva melhor o Milan. Baldieri tentou fazer o passe para Lentini, não conseguiu. E André Savicevic, o homem que fez o gol do Milan, quase não veio para esta partida, mas não por problemas com sua equipe, por problemas técnicos ou físicos, porque ele quase foi barrado no aeroporto de Hong Kong devido ao seu passaporte iugoslavo. Ele encontrou problemas e quase não pôde embarcar no voo aqui para a China. Exatamente. Olha lá, outra defesa de Germano. O Savicevic ainda tem um passaporte iugoslavo, mas a República de Montenegro não faz mais parte da Iugoslávia e as autoridades chinesas implicaram um pouco. O passaporte do Savicevic foi emitido em 92, quando a Iugoslávia ainda tinha como parte de si a República de Montenegro. No final tudo deu certo. 1 a 0 para o Milan. Vasco tentando empatar. Foi falta. Alessandro Orlando fazendo falta. Reclamando o técnico Fábio Capello. Vamos ver agora Vasco da Gama. O que vai fazer com esse time livre? Desperdiçada essa oportunidade. E olha lá, mais uma vez saindo bem o Maruial pro Liguei. Este goleiro está salvando a pátria do Milan. O Vasco ataca e graças a Maruial o placar continua 1 a 0. Lazzaroni não gostou muito daquela falta feita ali pelo jogador do Milan, não. Ele não gostou, por outro lado o Capello também não gostou. E o Lazzaroni também não gostou que o nome dele saiu ele saiu com o nome do Fábio Capello na frente dele. Os dois estavam reclamando cada um de um lado. Vamos ver, uma falta aí, marcada. Agora sim, olha aí o nome do Lazzaroni certinho na sua tela. Olha o troquinho para ele não ficar triste. Olha aí, vai o Paulo Baldieri. Passe para Savicevic. É o Milan avançando. Olha o perigo, Lentini. Lentini está cavando, que está cavando. Boa defesa do Vasco da Gama. Mas essa jogada do Lentini já está morta. Ele tenta fazer esse drible aí com a perna direita toda hora. Assim não vai dar certo. Ele é um jogador criativo, não sei por que está tentando ficar nesta aí a vida toda. Bastante previsível. Estamos no finalzinho já. Faltam 6 minutos para o final do primeiro tempo. A vantagem é do Milan. Olha aí, novamente, o perigo. Stropa fazendo o passe. Olha o Baldieri ali sozinho. Olha o Baldieri ali sozinho. É gol! Gol! Paulo Baldieri. Esse gol foi sensacional. Foi de bobeira do Germano, Livro. Mas não foi só do Germano, porque o Germano não tem muita culpa, André. A defesa do Vasco parou. O atacante fica sozinho com o goleiro, não é muito o que ele pode fazer. Germano saiu, Baldieri com classe fez o drible seco e tocou para o fundo da rede. 2 a 0 para o Milan. E a defesa do Vasco, hein? O que é que estavam fazendo? Todo mundo dormindo, confiaram na linha de impedimento e não deu certo. Milan querendo dar o mesmo tratamento carinhoso que deu a Barcelona na vitória da Copa Europeia. 4 a 0, olha. Germano caiu para um lado. Baldieri cortou para dentro e fez o gol. 2 a 0 no marcador. Segundo gol saindo aos 39 minutos do primeiro tempo. O primeiro foi exatamente 11 minutos antes. Vasco tentando marcar ainda nesse primeiro tempo.
Nada acontece aqui. No futebol o que vale é gol. A equipe pode estar atacando, jogando melhor, mas quem faz gols é a equipe que ganha. E quem não faz... leva. O Vasco já levou 2. Já levou 2. Agora, André, sem dúvida alguma, a principal estrela na equipe do Milan foi este jogador aí, Mário Yelpo, que vem salvando a equipe, já fez defesas espetaculares. O Vasco já encontrou várias oportunidades de marcar e não conseguiu. E não conseguiu, deve-se dizer a bem da verdade, graças ao bom trabalho do goleiro Mário Yelpo. Eu comecei enchendo a bola do Carlos Germano e até agora ele vem me decepcionando. Começou enchendo a bola dele e o Milan está enchendo o gol dele de bola. Queimou minha língua. Mas isso acontece. Acontece. Lentini. É o Milan novamente. Aproveitando a sua superioridade no marcador. Vasco um pouco perdido depois de engolir 2. Encontrar o seu jogo rapidamente, senão vai engolir mais um. Toque de Ian. Consegue ir longe bastante. Aí você pode acompanhar. Vamos lá. Quase 42 minutos decorridos no primeiro tempo. Olha a boa oportunidade. É Ian mandando a bomba ali na trave. E saiu bem o Mário Yelpo, porque poderia ter vindo um rebote ali, hein? Excelente jogada, mas o passe do Giancarlo foi perfeito. Ele cruzou todo o intermediário, encontrando ali o Gian, chegando. Ele deu um toquinho na bola, na caída ele chutou, a bola pega na trave. É muito azar também. O Vasco hoje não está com o santo do seu lado. É um jogo da China mesmo. Diretamente de Shenzhen, na China, com 30 mil pagantes. O Vasco da Gama engolindo 2 do Milan, campeão da Copa Europeia. Mas ainda temos alguns minutos nesse primeiro tempo, poucos. E o segundo tempo pode dar oportunidade para o Vasco da Gama se recuperar. Branca faz uma falta, o jogador fica reclamando, ele vai ser retirado do campo. O juiz atuando bem até agora, ele não gosta de brincadeira não, gosta de cera. As duas equipes jogando com calma, ninguém quer se machucar. O Milan até agora jogando mais duro na defesa, mas o Vasco com tranquilidade. Os jogadores procuram não disputar as bolas. Continua caído, agora vai se levantar o Paulo Baldieri, autor do segundo gol do Milan. Está inteiro, vai continuar jogando. Os chineses gostam, hein? Galera chinesa vibrando. Ali está os tropas. Demorando um pouco. Fez a cobrança. Baldieri. Para a direita. Vasco da Gama vai lá, recupera a bola. Vamos ver o ataque do Vasco. Volta agora sobre o jogador vascaíno. Bola com o Valdir. A cobrança vai ser feita pro Vasco da Gama. William. Leandro. Leandro para a Franca. Recuperação do Milan, atrasando para Mário Yelpo. Yelpo procurava Gali e lançou para o lateral. Vantagem para o Vasco. Cobrança com Ian. Rapidamente para a Franca. Franca procurando lançar para William. William encontra a bola. Novamente é o Vasco tentando aproveitar esse finalzinho do primeiro tempo. É Pimentel. Pimentel. Mais uma falta. Estamos já nos descontos. 45 e 11 segundos. O primeiro gol foi do Savicevic, segundo do Baldieri. Primeiro aos 28 minutos, segundo aos 39. Gali.
Milão. Procurando aqui. Finalzinho do primeiro tempo. Pelo menos para controlar a bola. E não permitir ao Vasco da Gama um novo ataque. Mas olha o esforço do Vasco. Jean. Escorregou o Giancarlo Dantas. André, e para meus comentários finais, eu só posso dizer que o Vasco merecia pelo menos um empate nesse primeiro tempo, não aconteceu. Milan fez 2 gols e sai daqui deste primeiro tempo com a vitória parcial. E olha aqui, a boa oportunidade para o Vasco da Gama, é agora! Pode sair, não saiu! O chute bate na defesa, o Vasco não consegue marcar e aí está, André. Terminamos aqui o primeiro tempo deste jogo, a vantagem é para o time italiano. Milan vencendo de 2-0. O que vai acontecer no segundo tempo? Vamos ver, depois de um intervalo. Fique conosco. MTV Esportes. I'm Mike Hill. 2-0 no marcador. Estamos trazendo para vocês o jogo entre o Milan e o Vasco da Gama, diretamente da China, da cidade de Shenzhen, com 30 mil pagantes. Um primeiro tempo que mostrou um Milan firme no ataque e certo na defesa, Lívio Reis. Exato, principalmente a aparição espetacular de Mário e Elpo, André Adler. A equipe do Milan atacou e aproveitou os seus ataques. Não chegou muitas vezes no gol, mas quando chegou fez. O Vasco, por outro lado, chegou várias vezes e não conseguiu colocar a bola na rede. Ian, com uma grande bola na trave, foi o que chegou mais próximo, mas não deu certo. Milan jogando de vermelho e preto, parece até um Flamengo e Vasco, mas não é. Vasco da Gama. Vamos ver como é que o Vasco volta agora para o segundo tempo. Trabalhando um bom jogo de passes. O que é isso? Uma exibição aqui de drible. Não pode fazer isso não. Olha o Milan novamente querendo mais. Defesa de Carlos Germano, já tendo que estar alerta nesse início do segundo tempo. Agora sim, Carlos Germano atento na jogada. Faz mais uma defesa. Dessa vez ele não deixou a bola entrar, não. Shenzhen, na China. É a Copa Bicicleta. Assim é chamada na China. Yu Qingkang é o árbitro. As bandeirinhas são da Yu Guan e o Chen Minqi. Gostei do seu sotaque chinês, André. Ah, mas eu aprendi com o nosso colega aqui da ESPN, que transmite esportes em mandarim. Passei a noite toda praticando o Yu Qingkang. Ele me ensinou outras palavras que eu não vou dizer no ar, porque a gente sempre tem chinês no Brasil. E olha aqui, o jogador caído, jogador do Milan. Mas... não, agora sim, o juiz disse, vamos ver o que está acontecendo. Quem é? O juiz não quer brincadeira. Número 11, Baldieri. Baldieri que não joga no Milan, ele é um jogador convidado e existem 3 jogadores para esta turnê internacional do Milan que são convidados, jogam em outras equipes da Itália. Isso porque vários jogadores do Milan estão fazendo parte da seleção italiana disputando a Copa do Mundo. Baldieri, por exemplo, joga no Lecce. Aí está o autor do primeiro gol, número 10, Savicevic. E aqui a jogada na qual o Baldieri se machucou, um choque com o jogador do Vasco. Parecia o Jorge Luiz. Exatamente. Jogo parado, certamente teremos descontos nesse segundo tempo. No primeiro tempo tivemos cerca de 1 minuto e alguns segundos de desconto apenas. E agora sim fez a cobrança lateral do Vasco da Gama. Jorge Luiz com a bola. Leandro estava próximo. A bola vai para frente. Cabeçada de defesa do Milan. Trabalhando agora pela esquerda.
Milan, que já venceu 13 vezes o campeonato italiano, a primeira vez em 1901 e a última em 1993. Venceram também a Supercopa Italiana em 93. Uma super equipe. E olha lá, uma falta evidente do jogador do Milan indo por trás. E olha aqui a possibilidade para o Vasco da Gama. Defesa feita. O Vasco ainda pode, hein? Ainda pode. Temos 4 minutos de ação nesse segundo tempo. Lá está Giancarlo Dantas caindo. Ele abraça a bola, diz, pelo menos ninguém tira. O Giancarlo tentando aqui pela esquerda. Ele tem a liberdade de ir para qualquer uma das pontas. O time do Vasco joga em rodízio no ataque. E agora o Ian fica aqui na esquerda para a cobrança da falta. Colocou a bola onde o juiz indicou. Vamos ver o chute. Bem centrado, não deu certo. Vem aí no rebote, não dá nada, vai por cima da trave. O Vasco, sem dúvida alguma, vai encontrando azar nesta partida. O time tenta, chega várias vezes ao ataque, mas não consegue marcar. A equipe do Milan vai dando sorte. E hoje o Mário Yelp fechando o gol. Aí está ele preparado para mais um tiro de meta. Tiro de meta italiano. Vai lá para o centro. Novamente Baldieri. Toro. Passe para Panucci. Panucci. Para o centro. Recuperação do Vasco da Gama. Por poucos instantes. Olha o perigo. Novamente é Baldieri. Olha lá, olha lá, olha lá. Saiu bem desta vez o Carlos Germano. E se machucou. Carlos Germano saiu na hora certa, mas a defesa do Vasco está brincando. Não sei se teremos um replay desta jogada, mas o Jorge Luiz deu um chute na bola. Pegou de trivela, a bola ficou dentro da sua grande área. Assim não dá não. Vasco da Gama, Pedro da China, olha aqui, vamos ver. Está difícil para o Vasco. Giancarlo ficou livre, poderia ter entrado, penetrado na área. Podem partir realmente para cima, atacar como loucos no comecinho desse segundo tempo, porque se leva mais um, as coisas vão se complicar. Mas eles precisam de armar melhor sua defesa, ou pelo menos o meio de campo, não deixar a bola passar, tentar ao menos um gol neste início de segundo tempo para ainda ter chances de virar o jogo. Senão vai ficar difícil. A equipe do Milan não é uma equipe fácil, André. É verdade, e parece que o juiz ali deixou passar 2 faltas. Vamos ver o Vasco da Gama. Olha a corrida, olha a corrida, olha a corrida, olha a chance, olha a chance. Cruzamento feito por Giancarlo. Passe foi bloqueado. Recuperação do Orlando para a Itália. Alessandro Orlando, número 3. Milão. Continua avançando, trazendo perigo para a meta brasileira. Vasco da Gama com dificuldades. Novamente é o controle do Milan. E temos aqui na direita pronto para receber os Tropa, número 9. Ele está pedindo bola, a bola ainda não veio para ele. Recuperação do Vasco da Gama. Avançando, correndo mais uma vez Giancarlo. E a bola sai para a lateral. O lateral que vai favorecer o Brasil, assim parece. O time brasileiro lutando contra o time italiano, e o Mário Yelpo mais uma vez sai bem do gol. Giancarlo não teve chance. Leandro. É o Vasco da Gama procurando mais uma vez avançar pela esquerda. William. Falta em cima do Gian. Sidney estava por lá, também preparado, se viesse para ele.
Interessante, não saiu nenhum cartão amarelo neste jogo. Já tivemos várias faltas, inclusive faltas por detrás. O juiz já poderia ter usado o cartão amarelo, mas ele não gosta de brincadeira quando o jogador está no chão, mas não se importa quando o derrubam. Olha a chance para o Vasco, olha a chance para o Vasco, olha a chance perdida pelo Vasco. Mais uma bola na trave, incrível a sorte do Vasco. E agora o rebote do Milan, olha o Milan, olha o avanço do Milan, olha aí, sozinho, agora chega um defensor. O Germano pegou essa chegou a dar um susto. É incrível, incrível. A bola não entra para o time brasileiro. O Milan com uma boa chance quando voltou no contra-ataque, o Germano bem colocado, mas se essa bola vai por cobertura, não dava para ele não. O jogador italiano chutou mal. Valdir passou para a direita. Lá na direita a coisa está difícil, pois temos lá 4 jogadores do Milan. E mais uma vez Yalpo, trazendo alegria para a torcida italiana. William desapareceu um pouco da partida, não é mais aquele jogador que aparece como estava aparecendo no primeiro tempo. Boa marcação italiana em cima dele. Savicevic, autor do primeiro gol, ele faz o chute, a bola não saiu, continua o Milan com a oportunidade. E agora sim, vai ser uma lateral, favorecendo o Milan. Stropa perdendo a bola, meio campista de 26 anos de idade, jogador forte, agressivo, joga com força, chuta muito forte, chuta com as duas pernas. Número 16 do Milan é o Gianluca Sordo. Vasco da Gama procurando avançar, agora pelo centro. Baldieri. Vai avançando o Vasco na viradinha. Novamente Ian. Uma boa composição com o William. Grande esforço, eles estão jogando deitados praticamente. Jean fazendo muito esforço, mas não deu certo. Bom trabalho de equipe, faltando, além desse espírito de equipe, um pouco mais de vigor. O Vasco vai chegando, encontra oportunidades, mas o gol não sai. O Milan vai se segurando agora que tem a vantagem de 2-0. Eles ficam com um jogo mais defensivo. Você pode acompanhar que não tem ninguém ali no ataque, nem mesmo para a saída de bola vascaína. Então, está difícil para o Vasco. A equipe italiana sabe jogar na retranca, sabe jogar na defesa. Vocês acompanham aqui muita gente no meio de campo, dificultando muito o trabalho do time carioca. Franca lá pedindo bola, mas não é ele. Vai avançando bem o Pimentel, trabalhando muito bem Marcelo Pimentel nesta partida. Volta a aparecer agora. É o Vasco da Gama avançando com o Sidney. Sidney tem 2 homens na marcação, ele resolve passar, centra. E a bola vai ser perdida ali? Não, foi sim. Recuperação do Vasco, ainda pode acontecer. Olha o esforço. Aparecendo pela direita ali, a cabeçada, é gol. Não. Impedido. Estava realmente impedido o número 7 do Vasco, Valdir. Uma boa cabeçada. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Olha só. Aqui vai sair o passe e o Vasco vai para o cruzamento. Vamos ver se o Valdir estava em condição. Olha lá. Antes do passe. Não, ele já estava impedido. Completamente impedido o ponteiro do Vasco. Primeiro gol, mas um gol anulado. Gol anulado. Bela cabeçada de Valdir. A pena. Mas enfim. Impedimento é impedimento. Aqui vai vindo o Milan. Eles acordaram um pouco. Tiveram muita sorte com aquele impedimento. E outro impedimento aqui. Pelo menos há consistência, né, André? Impedimento de um lado e do outro. Os bandeiras marcando muito bem. Trabalhando muito bem. Boa observação, os bandeirinhas chineses. Mais cedo ou mais tarde nós teremos a China aparecendo com uma boa seleção para a Copa.
Não sei se em tempo de pegar a Copa da França em 98, Copa do Mundo será disputada na França. Também vai ser uma grande Copa. E agora o Vasco. Sozinho ali. Bola para frente, Valdir novamente. Nas mãos de Mário Yelpo. Não deu nem chance para o Valdir. Panucci. Centrando para Sordo. De Sali. Tropa. Trabalhando calmamente o Milan. Baldieri. Baldieri driblando bem. Atrasando. Eles não estão querendo desperdiçar bola com impedimentos. Interessante jogo de passe do Milan. Agora é Panucci. Leva para o centro. Levanta para a esquerda. É Baldieri. E o Milan procurando o ângulo. E acaba perdendo a bola, o Savicevic. Depois de uma bela sequência. Pisou na bola o Savicevic na hora do chute. Ele fica ali se lamentando. E você acompanhou o exemplo da força da equipe italiana. O Milan consegue entrar dentro da área, mesmo com a forte marcação vascaína. O jogador se desloca, recebe a bola. Eles não brincam em serviço. Receberam ali e estarão chutando. Savicevic desta vez não deu sorte, acabou pisando na bola. Giancarlo Dantas se esforçando muito. E vamos ter uma substituição. Parece que vai entrar um homem no lugar de Savicevic. É o Ângelo Carboni. Não, mas não foi Savicevic, não. Ângelo Carboni, meio campista. 26 anos de idade, Carboni deve entrar para dar mais velocidade no ataque, porque o Milan não está jogando no ataque. Eles precisam de um homem que tem força lá na frente, porque ficar rodando lá sozinho não é fácil, não. Vamos ver agora Carboni, que entrou descansado, o que ele vai fazer. Joga com a camisa número 18. Nós já tivemos as duas substituições do Milan. Entrou o Gianluca Sordo, número 16, no segundo tempo. E agora entra Ângelo Carboni. Milan, novamente avançando, bola levantada por Stropa, Carboni, e chega aqui Panucci. Que é isso? Panucci, não faz isso. Um jogador profissional às vezes mostra aqui que não é tão difícil entrar em um campo e jogar futebol, porque com jogadas como esta, eu acho que qualquer um poderia fazer. O difícil é fazer o bonito, né? O feio qualquer um faz. Você não precisa ser amador para errar. Vasco da Gama buscando, mas tendo dificuldades de encontrar a redonda e começar a marcar gols. Uma lateral que vai favorecer o Vasco. Não. Vai favorecer o Milan, e é o Alessandro Orlando que está ali para a cobrança. Feita a cobrança. Batendo no peito e controlando o Milan. E a torcida, André, pela primeira vez começa a fazer barulho aqui no estádio. Não sei se eles estão apoiando o Vasco ou o Milan. É difícil dizer. É difícil dizer. Uma torcida muito educada. Tá faltando tambor. Olha aqui o Vasco da Gama. Bom bloqueio da defesa do Milan. E era um esforço do William. Novamente está ali cavando a bola. Leva melhor os Stropa atrasando. Para Orlando. Orlando lança e sai pela lateral. E teremos agora uma substituição no Vasco. Está entrando Hernande Flores. E ele vai substituir o Giancarlo Dantas. Aí está Hernande, número 15.
Vasco fazendo uma substituição. Eles vão deixar o Jean descansar um pouquinho. Vamos ver o que o Lazzaroni tem na cabeça, porque o Jean trabalhou bem nesse jogo, se esforçou bastante. Milan, novamente, ameaçando o Vasco da Gama. Olha lá, que coisa! Quase Carbone, que acaba de entrar, faz o seu primeiro gol na partida, o terceiro do Milan, se acontecesse. Mas o Vasco, não sei não. O Vasco parou de jogar, o jogo fica até um pouco monótono, nenhuma das equipes colocando pressão. O Vasco precisa agora, neste momento, partir para cima do Milan, senão vai ficar difícil de virar essa partida. E novamente é o Milan que tem o controle da bola. No centro, Lentini, cabeçada do defensor vascaíno. Tudo ali no centro. E aí novamente o Ian. É o Vasco da Gama avançando. Vem agora Hernande Flores. Hernande. Para Sidney. Bola perdida. Novamente o Milan no rebote. Vasco. O Vasco vai tentando de qualquer maneira, André, mas eles não estão conseguindo chegar lá. É uma pena, o Milan vai controlando. Hernande entrou, já fez sua primeira boa participação aqui pelo lado esquerdo. Vemos ali o jogador número 13, Stefano Torrici, que entrou também substituindo. E olha aqui, mais uma ameaça. Vasco da Gama. Será agora lateral. Ian. E aí, o fato aqui, devemos dizer, é que eles estão fazendo as substituições, André, e nós não estamos nem recebendo a informação de quem saiu. O jeito vai ser descobrir. Quem ficar muito tempo sem aparecer, ou está fora do jogo, ou está jogando mal. Fica combinado assim. É o Vasco da Gama com a oportunidade aqui. Olha lá, recuperação do Milan. Opa, essa falta estava na cara. Assim não dá. Este foi o número 16, Gianluca Sordo, que entrou do primeiro para o segundo tempo, no intervalo. E ele até agora não mostrou por que entrou, mas está aí fazendo um jogo defensivo. Não está aparecendo muito ali no meio, e a posição em que joga. De qualquer maneira, por enquanto o Vasco da Gama está perdendo de 2-0, uma situação melhor do que a situação do Barcelona, que engoliu 4 na final da Copa da Europa. E logo após a conquista do Campeonato Espanhol. O Romário e tudo mais. E o La Coruña de Bebeto, que liderou quase todo o campeonato, acabou entregando os pontos no finalzinho. Barcelona ganhando mais um. E depois perdendo para esse time que nós estamos vendo nessa exibição na China contra o campeão carioca. E olha aqui, mais uma vez aparecendo bem o Milan com Torrici. Olha o perigo. Alerta, Carlos Germano. Não precisou se preocupar muito. É o Vasco no rebote rápido, assim que tem que ser. Leandro. E agora, Ian, isso, rápido. Uma vez a bola. Vai avançando o Vasco da Gama. Ali pela direita, o jogador vai estar impedido. Tem 3 homens em cima do Valdir. Esforço do Valdir. Vai, Valdir. Passa a bola se não dá para marcar. É o Milan. Aí não. Que bonita jogada. O Vasco está jogando muito bem. Um futebol bonito, mas o Vasco não consegue marcar no dia de hoje. É uma pena. O Milan não está jogando melhor que o Vasco, apesar dos 2-0. Mas o futebol é assim mesmo. Nem sempre o melhor ganha. E o Vasco precisa pelo menos fazer um gol. Acho que daria mais movimentação nesta partida. E aí vão eles mais uma vez, André. Mais uma vez o esforço de Marcelo Pimentel. E mais uma vez funcionando bem a defesa do Milan. Lentini trabalhando bem. Gianluca Sordo, número 16. Também trabalhando muito pelo time, olha lá. Toque de bola, Sordo. E novamente é ele que vai lá buscar, não. É Savicevic. Levantando o balão. Olha lá, atenção. Olha o perigo novamente, é gol! Gol!
do Milan. Mesma coisa. Muito parecido este gol com o gol que nós vimos feito por Baldieri. Esse foi do Stropa, aproveitando a oportunidade que o Germano estava fora. Stropa mostrando que tem força na sua perna direita. Entrou. A defesa do Vasco mais uma vez confiou no impedimento, que não foi marcado. O Stropa dominou, puxou para um lado, chutou forte depois de Germano já ter feito uma grande defesa. A bola sobra para o mesmo Stropa que completa. 3-0 para o Milan. 3-0 para o time italiano. Vasco da Gama fazendo um papel feio na China. Mas ainda temos futebol pela frente. Fica difícil sair de um déficit de 3-0, mas vamos ver. É o Vasco. Olha lá. Recuperando um pouco de vitalidade. E o Yelpo mais uma vez com a mão milagrosa. Essa equipe do Milan não é brincadeira não, mas a defesa está cometendo vários erros. Eles deixam a equipe adversária entrar com facilidade. A equipe do Vasco, uma equipe que joga com velocidade, chega toda hora dentro da área do Milan. Só não conseguem marcar. Mas esse time tem que melhorar. O Milan, para encontrá-lo, vamos ver. Olha lá, outra vez um belo chute de Valdir e saindo no ângulo certo, no lugar certo, o Mário Yelpo. Yelpo, o herói da partida para o Milan. Como eu falava, o Milan não vai aguentar aquele campeonato italiano dessa maneira, não. A defesa muito aberta, está difícil. Entra agora Bruno Carvalho. Bruno, mais um jogador, André, que participou do grande título brasileiro em cima da seleção de Gana no Campeonato Mundial de Júniores na Austrália. Bruno jogava de lateral direito naquela seleção brasileira. E vamos ver o que o Bruno vai fazer aqui. Mais um atacante entrando para o Vasco. Bruno Carvalho, número 14. E agora é o esforço de Flores, Hernande Flores. Pimentel novamente. Pimentel trabalhando muito. Ele trabalhou bem no primeiro tempo. E agora é Jorge Luiz. Atrás dele está Carlos Torres. Novamente Franca. Franca passou um tempo meio desaparecido. Recuperação do Milan. Bola será colocada em jogo por Mário Yelpo, sendo a ficha mais alta no cacife do Milan, com defesas extraordinárias. Olha aí, novamente mostrando bom trabalho a equipe do Milan. E aqui, olha o impedimento marcado pelo juiz. E vinha disparado o Valdir Filho. Aí fica sorrindo o William. Valdir ia com tudo para cima do gol italiano, mas já havia sido marcado ali o impedimento. Ou a falta, me parece. Vamos ver o que acontece. Novamente o Milan. Torice, que entrou na substituição, trabalhando bem. E Pimentel, número 2 ali, sempre de olho na bola. Lentini. Olha só, Lentini tinha desaparecido depois de trabalhar um bocado no primeiro tempo, Lívio. E o Pimentel parece que passou a jogar na cabeça de área, André. O Lazzaroni deve ter colocado o Bruno na sua função, que é de lateral direito. E agora o Pimentel fica jogando ali como um líbero. Vamos ver se funciona. O Vasco precisa de força ofensiva, perdendo de 3-0. No segundo tempo, parte para frente, é tudo ou nada. Olha o Bruno aí. Olha o esforço do Vasco da Gama. Olha outra vez a bola indo por cima do travessão. Valdir com mais uma tentativa. Se ele soubesse que havia um companheiro atrás dele, ele deveria ter deixado essa bola passar. Ficaria mais fácil. A bola foi muito alta para ele. Mas o Yelpo é um goleiro espetacular. O posicionamento
deste arqueiro dentro do gol é espetacular. A bola está ali sozinha, esperando um pé. E o pé será o do Yelpo. Colocando novamente a bola em jogo para o Milan. E a torcida agora está se animando. O resumo deste jogo até agora tem sido ataques do Vasco e gols do Milan. O Milan fazendo os gols e o Vasco atacando. Olha aqui, novamente, Savicevic faz o passe, é o Milan. Será que sai outro gol? Não, dessa vez funcionou bem a defesa do Vasco da Gama. Não deu nem trabalho para o Carlos Germano. Sai novamente para o ataque o Vasco. E aí estava lá preparado o Renandi. O Sidney. Sidney vai pegar a bola. Sidney dos Santos, número 6 do Vasco da Gama. Jogando com calma até agora. O Sidney não complicou nenhuma vez a defesa vascaína. Nas poucas chances que teve, se apresentou muito bem. Sidney joga tranquilo, quieto, mas pode surpreender. Trabalha em silêncio. Ala Mineira. Novamente Lentini. Lentini sempre faz o mesmo trabalho. Parece um videogame. Olha lá. Mais um bom cruzamento. E a bola sai para o fundo. Você lembrou muito bem. O Lentini parece que está armado pelo técnico. Parece um zumbi. Só faz aquela jogada. Tenta puxar a bola ali com a perna direita, fazer o lançamento. Deu certo uma vez, depois não deu mais. E o Lentini desapareceu depois que o Pimentel resolveu marcá-lo nesses ataques. Olha o Vasco, olha o Vasco. Mais uma vez a defesa do Milão, neutralizando o esforço do Vasco. E ali foi uma rasteira no Savicevic. Savicevic, um jogador que joga com calma, ele é muito forte. E a exemplo de muitos times europeus, a força do Milan é sua própria força física. Um time que joga duro, nunca se cansa. Raramente a gente vê um jogador, raramente a gente vê um time na Europa sem pelo menos um jogador de origem iugoslava. Os iugoslavos ou membros de países, novas repúblicas que saíram da Iugoslávia, estão jogando bem em todos os times. E uma das grandes forças do futebol mundial são os times encontrados no futebol espanhol e italiano, onde se encontram jogadores de quase todo o mundo. Vamos então para o corner, o escanteio cobrado pelo Hernande Flores. E olha aqui, mais uma vez, é o esforço do William. E olha lá, olha lá, olha lá, nada. Não olha. William de Oliveira. Ele está muito bem marcado. Mas ele dribla bem. A bola acaba saindo Foi para falta. o fundo. Falta, se não foi escanteio, foi falta. Carbone chegando duro em cima do William. E o juiz marcou. Olha só, jogada feia do Carbone, hein? Essa bola pega ali no nariz do William. Não ia ficar legal, não. Olha a bomba. Por cima do travessão. Que desperdício, Lívio. O Bruno com uma boa oportunidade e parece que o juiz deu corner. Você vê a malícia do Carbone. Ele pediu desculpas para o William. O William não quis aceitar, André. Ele chegou, deu um toquinho na bola. Outro escanteio. E agora é gol! Gol do Vasco! Sidney trabalhando bem, como eu falava. Aparece aqui pela primeira vez no ataque, na sua primeira oportunidade. Sai o primeiro gol vascaíno. Olha só, de primeira ele não perdoa. O gol aberto, o goleiro já tinha saído. Perdeu na briga, o Sidney aproveita a rebarba e marca o primeiro gol do Vasco. 3-1, quem sabe a reação ainda surge aqui no finalzinho do jogo. Pelo menos já acabou com o mistério. Mas, André, o Yelpo trabalhou bem no jogo inteiro. Agora ele saiu caçando borboleta. Não achou nada. E o Sidney aproveitou. Entra agora Jardel na equipe do Vasco. Mário Jardel.
Jardel jogando com a camisa 16. Saiu o Valdir. Evidentemente, Mário Jardel tem esse nome em homenagem ao grande ator Jardel Filho, falecido há alguns anos. E ainda uma ausência sentida no teatro e na televisão brasileira. Milão, lançando para a lateral. Será uma boa oportunidade para o Vasco. Será que eles conseguem dar a volta por cima? O déficit é de 2 gols. Vasco pela direita. Jorge Luiz fez o passe. E é Jardel que pega e a bola sai lá para a linha de fundo. Mas o impedimento também já estava marcado. Se a bola não saísse, o Vasco não poderia continuar no ataque. E o juiz Jung Kim Kam aparece novamente em cima do lance. Vocês podem notar a diferença. Funcionou a substituição que o Lazzaroni fez, porque o Pimentel é um lateral direito, quando joga no lateral, que fica mais firme na defesa. É forte e sólido. E o Bruno já é diferente. O Bruno apoia muito bem. O Bruno dá mais velocidade ao time. Quando o ponteiro não vai, é ele quem faz o lançamento. Olha aqui mais uma vez o Vasco com a oportunidade. Entrou mais um jogador agora para o Milan, o Roberto Lorenzini, com a camisa número 14. É o Vasco. Era o Vasco. É o Milan. Avançando, eles estão querendo um quarto gol. Olha o perigo, alerta Germano. Olha! Mas... nossa, que sufoco. O Germano está caindo de maduro. E se não fosse um defensor do Vasco da Gama agora, eu acho que foi o Torres, teria acontecido o quarto gol do Milan. Ele sai, cai, não se levanta, fica esperando. O rebote aqui é perigoso, já permitiu 2 gols. Aí o Carbone tentava ali dominar a bola no peito no final da jogada, não conseguiu, a bola saiu pela linha de fundo. E olha o Milan novamente. 3-1 no marcador, favorecendo o vencedor da Copa Europeia de 94. O campeão carioca acabou de marcar o primeiro gol com Sidney dos Santos, número 6. Sidney novamente no esforço. É o Vasco. Olha lá o Sidney. Esforçado, correndo sempre para a posição certa. E agora Leandro atrasa. Novamente Franco. Olha o Vasco procurando mais um. Yelpo sai com a precisão. Olha, o Carlos Germano precisa ver o videotape. O que o Yelpo faz é o que ele tem que fazer. Yelpo, na minha opinião, o melhor jogador desta partida, sem dúvida alguma. Ele foi o responsável por essa vitória parcial do Milan. Não acabou o jogo, tudo pode acontecer. Mas se terminasse assim, por exemplo, essa seria a minha opinião. Daria o troféu de melhor jogador para ele. Olha novamente o Vasco, olha o perigo, homem a homem. E sai bem o Yelpo, fazendo aquela defesa, bloqueando, fazendo a bola subir. E assim o Vasco teve a oportunidade, perdeu a oportunidade de marcar o seu segundo gol. Ele saiu muito bem em cima do jogador vascaíno. Não conseguiu fazer o gol, o Hernandes. Mais uma vez, Yelpo saiu bem. Ele ficou meio perdido porque ele não viu onde a bola parou. Depois, seu companheiro protegeu bem. Ele segurou a bola e se safou de mais uma. Como eu falava, vai jogando muito bem o Yelpo. E essa bola saiu para a lateral. Lateral que vai favorecer o Vasco da Gama. Sidney. Cobrando a lateral. Novo avanço para o Vasco. Carlos Torres. Franca. Bola solta no centro. Milão recupera. Lazzaroni. Uma cara muito sofrida ali. E agora o Vasco correndo bem. Avança o Vasco da Gama. E rasteira, rasteira, rasteira. Falta a favor do Vasco. Já saíram 2 gols
neste segundo tempo. O de Stropa aos 24 minutos e o de Sidney aos 33. Vamos nos aproximando dos 5 minutos finais e o Vasco ainda atrás da recuperação. Olha aí a possibilidade na trave. Bola dividida. Agora é gol! Gol! Vasco da Gama. Marcelo Pimentel. Beleza. Até que enfim o Vasco faz mais um. A bola ainda bate na trave mais uma vez. Pela terceira ou quarta vez. E olha só. O Ielpo, em bola no alto, eu não sei não. Nos 2 gols do Vasco da Gama, o Ielpo falhou. Pimentel fazendo o segundo gol do Vasco, aproveitando aqui uma falha da defesa. O Ielpo ficou batido mais uma vez. E o Pimentel mereceu fazer esse gol e até mereceu fazer um gol porque ele trabalhou durante todo o jogo. Bem, olha aqui, aproveitou a oportunidade. Eu não sei não, eu vi uma mãozinha do Pimentel ali nas costas do Mário Ielpo, mas o juiz não viu e isso é bom pro Vasco. Então fica na sua e não conta pro juiz. Mas valeu, o esforço do Pimentel foi muito bonito. Ele cabeceou a bola bateu na trave. Na recuperação, ele conseguiu pegar a sobra e empurrar a bola pro barbante. Mais um gol do Vasco, 3-2. O Vasco lutou e agora consegue seu segundo gol. Mas 3 bolas na trave nesta partida para o Vasco da Gama. Temos ainda cerca de 2 minutos de tempo regulamentar. O Vasco estava perdendo de 3-0. Conseguiu sair desse déficit. Apenas um gol de vantagem para o time italiano aqui na China, no estádio de Shenzhen. E olha aqui, o Vasco buscando empate. Leandro faz o passe. É novamente o Vasco que vem avançando. Ali para a direita, Bruno. E será agora um tiro de meta para o Mário Ielpo. Um excelente jogo de futebol até este momento. Milan jogou com seriedade, aproveitou bem suas chances e foi só isso. Além de uma grande apresentação do seu goleiro Mário Ielpo. O Vasco dominou a partida, atacou durante todo o jogo, desde o início e até agora vai saindo com a derrota, mas uma excelente apresentação e é bonito ver uma partida de futebol desta maneira e o futebol do Vasco está excelente. Aqui foi marcado o impedimento sobre Savicevic. Inclusive o Vasco da Gama conseguindo um resultado bem melhor contra o Milan do que o Barcelona conseguiu no final da Copa da Europa. Barcelona engoliu 4 gols, não fez nenhum. O Vasco estava apanhando de 3-0, conseguiu voltar com 2. Uma falta marcada, mas ficou confuso ali o seu juiz, não sabia se dava cartão ou não. Está caído lá o Pimentel. Olha aí, uma boa oportunidade para o Vasco. Bola parada. Quem sabe aqui no finalzinho sai um gol. E agora eu tenho certeza que a torcida vascaína sente saudade do Dinamite. Se bem que está um pouco fora da grande área, mas de qualquer maneira, Roberto Dinamite teria aqui uma boa chance. Grande ídolo do Vasco, nunca será esquecido. Olha, eu devo te dizer que muitos dos erros do Carlos Germano aqui, a torcida mais antiga ficou com saudade do Ademir. Ademir também, da época do Acácio. E aí estão os gols do Milan e agora do Vasco. Olha aqui a chance, defesa de Mário Ielpo. Foi incrível. Ali na trave. Foi defesa mesmo, mas defesa do santo, André. Eu acho que o Ielpo passou a semana inteira rezando, porque esta apresentação do Milan na defesa não foi boa. Mas, além de serem protegidos pelo Ielpo, essa defesa foi protegida também pelo travessão e pelas traves deste gol. Incrível. Incrível. Linda cobrança, bola muito bem colocada. E mais uma vez o time é salvo pelo travessão.
Poderia ter sido um empate aqui para o Vasco da Gama. Finalzinho do jogo, mas o jogo continua rolando, tudo pode acontecer. Vai ser um rápido rebote aqui para o Vasco. Vamos lá, Germano. Passa essa bola rápido. É o Vasco. Talvez esse seja o último ataque viável para o Vasco. E olha lá. Se essa bola passa, tudo bem, mas o meio de campo se precipitou. Mário Yelpo sem pressa. Para o centro, Carbone, o Vasco recupera, mata no peito o jogador do Milan. Número 15, Desideri. Stefano Desideri. O que entra de jogador nesse time não é brincadeira. Não existe número de substituição aqui nesta partida. Você pode substituir quantas vezes quiser. Logicamente, o jogador que sai não pode entrar novamente. O amistoso aqui está parecendo mais rock, com tanta substituição. De qualquer maneira, Vasco da Gama conseguindo marcar 2 gols depois de ter engolido 3. E aqui nesse finalzinho acaba perdendo a partida no estádio de Shenzhen, na China. Esse jogo teve comentários de Lívio Reis, narração de André José Ader. Até o nosso próximo encontro aqui na ESPN, na sua TVA Esportes. Bye, bye, pessoal.